Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Muito bom noite. ter todo mundo aqui. Estamos super felizes com toda a procura e o engajamento e o interesse por esse assunto que a gente ama tanto, né? Foi até uma surpresa, assim, ver o quanto vocês quiseram, né? E demandaram desse assunto. Então, esperamos conseguir hoje atingir as expectativas de vocês que estão nos assistindo aqui. Para quem está no Instagram, a gente está transmitindo pela plataforma do Zoom. Então, caso queiram assistir com o material, vocês podem acessar pelo link na bio da Funcione Bem, e aí consegue ver de uma forma mais completa essa aula, tá? Que aí a gente tem um material de PowerPoint bem bonitinho para oferecer aí para vocês. E aí, então, gente, nós queremos começar, né, essa aula nos apresentando, porque nem todos inscritos aqui conhecem todas estas que vos falam, né? Então, como essa parceria, né, é super, super maravilhosa e a gente pretende, bem como a Carol colocou, né, manter e expandir, vocês vão ver muitas vezes esses rostinhos por aqui. Então, eu sou a Gabriela Porte, eu sou nutricionista, eu amo o assunto saúde digestiva, já estudo há muitos anos, sou nutricionista funcional e sou proprietária da Funcione. É uma empresa de cursos nessa área de nutrição e saúde intestinal. E a gente, com a Funcione, então, tem vários produtos, né? Tanto para nutricionistas quanto para o público em geral. E a Cláudia, então, é a minha parceira no programa Funcione, que a gente também vai conversar sobre ele um pouquinho hoje. Te apresenta, Cláudia. Oi, pessoal, eu sou a Cláudia Malma, sou nutricionista desde 85, sou lá da velha guarda e nunca parei de estudar porque a nutrição é uma ciência muito mutante, né? E a gente é muito apaixonado, assim, que nem a Gabi disse, a gente não para de estudar porque a gente é apaixonado. Então, eu fiz uma pós-graduação em administração de serviços de nutrição, nutrição clínica, sou fitoterapeuta, fiz medicina psicossomática, fiz biorressonância, ortomolecular, capacitação em tudo que é jeito, exame, gestação, intestino, tudo que vocês possam imaginar. E eu trabalho em consultório, eu trabalho em escolas também, eu atendo crianças também, né? E... Uma nutri completa. A gente vai atirando, né? Porque comer todo mundo come e comer bem só quem tem informação que come bem. É verdade. Exatamente. E o meu rostinho, gente, vocês estão vendo por aqui, aquele símbolo que iniciou essa tela maravilhosa do Boa Fórmula. Meu nome é Carolina, sou nutricionista também, sou representante comercial da farmácia Boa Fórmula e sócia proprietária, e vim hoje, né, dar uma incrementada junto com as meninas, falar um pouquinho de suplementação, né, de algumas estratégias que a gente pode estar enriquecendo, né, a nossa conduta terapêutica desse assunto que também ele é bem cativador, né? Eu acho que todo mundo que está aqui hoje já teve algum paciente, já teve um caso, já teve um familiar, ou já viu, né, toda essa movimentação que a gente está fazendo durante esse período de pandemia em prol, né, do intestino. Nosso querido, maravilhoso segundo cérebro. Sim. Ou o primeiro. A gente já está quase elegendo ele como o primeiro cérebro. Então, muito obrigada pela presença de todos. Carol e Cláudia, muito obrigada por estarem aqui comigo. Amo muito compartilhar esses momentos com vocês. Vamos lá. E por que a gente escolheu, gente, esse tema, né? As estratégias para saúde digestiva. Porque a gente vem sentindo, né, literalmente na pele, porque eu inclusive falo isso porque eu estou com uma acne, a famosa acne por causa da pandemia. Então a pandemia trouxe várias situações pra gente, né, impactando na nossa saúde. Mesmo quem não pegou Covid, né,
tem que lidar com toda a ansiedade de como é que tá o momento atual, enfim, não vem ao caso, mas a gente poderia listar aqui, né, 100 motivos para as pessoas se sentirem ansiosas, cada um com os seus. E essas questões, elas têm impactado bastante na qualidade alimentar, né? Então, a gente vê aí gente se alimentando muito de tele, gente que não gosta de cozinhar e acaba comendo qualquer coisa, né? E aí, com certeza, quando a gente não escolhe bem o que está comendo, vai acabar trazendo prejuízos na questão digestiva, intestinal, sem falar de todos os outros impactos, né? Sem dúvida. Mas aqui a gente vai focar, então, na questão intestinal e digestiva. E aí, então, a gente traz, né, para vocês essa pequena listinha de quais são os distúrbios da saúde digestiva e intestinal que a gente tem visto mais aparecer aí na nossa prática clínica. A Carol, né, que atende, então, outros profissionais, deve ouvir bastante os relatos dos próprios nutricionistas e os outros profissionais, né, relatando que aumentou o número de queixas relacionadas a isso. A Cláudia também, com certeza, né? E aí, então, quem são esses danados, Cláudia? Os distúrbios, né, do nosso intestino, a constipação, a diarreia, azia, é super comum azia, gente, refluxo, né, gases, flatulências, a síndrome do intestino irritável também é um quadro super comum que tem tudo a ver com estresse, tá, gente? Inchaço abdominal, a má digestão, né, a hipocloridria é uma coisa que está cada vez mais comum e que as pessoas nem sabem, né? Nem relacionam com isso, porque um dos sintomas da hipocloridria pode ser a azia. E aí as pessoas pensam, não, é hipercloridria, às vezes é hipo. Né? Outros sintomas da hipocloridria é um estufamento abdominal, principalmente depois que come proteína, né? Dor, gases 1 hora depois de comer ou 2 horas depois de comer, o inchaço, a língua fica esbranquecida, pode ter infestação de fungos, candidíase de repetição, náusea, anemia, unha fraca, cabelo que cai mais do que o normal, né? O que mais, Carol, ali? É muito interessante que a gente vê, né, esses distúrbios e bem com esse gatilho primordial que é a ansiedade, né? Então, no momento que a gente começa a ter situações de estresse, a gente começa, né, a ver essa cascata, né, ocorrendo de sintomas diversos, né, e como manejar isso e como tratar isso. Tudo começa realmente na ansiedade, no momento que a gente tem, né, o fator origem ainda muito ativo, a gente precisa modular. Eu e as meninas, a gente até conversou, né, de trazer alguns ativos para ansiedade, falar de relora, falar de moduladores de cortisol. Gente, é uma outra aula que a gente quer falar com vocês. Vamos trazer muito essa questão, né, de como modular a ansiedade e como realmente manejar esses sintomas, esses distúrbios tão comuns que a gente está vendo no dia a dia. E bem como a Gabi falou, né, a gente está vendo muito isso no consultório dos profissionais. Sim. Então, eu vejo que está muito frequente essa queixa entre os pacientes, né, relatando para os profissionais e realmente a gente tendo que buscar novas estratégias para manejar. Então, hoje a gente vai estar buscando, né, mostrar para vocês novidades, né, suplementos incríveis. A questão do refluxo da azia é algo que aumentou muito, até veio essa onda dos congressos menos OIS, né, menos omeprazol, também que é muito positivo, então o pessoal já se conscientizando que é uma medicação que não é de uso contínuo, que ela tem um efeito deletério, né, que gera uma deficiência nutricional, principalmente, né, diminuição de B12 e vitamina D, que a gente já tá, né, numa fase que a gente quer suplementar, e vai lá e toma uma medicação que diminui essa biodisponibilidade. E esses distúrbios todos retroalimentam a ansiedade, né? Então, exatamente, a gente fica numa bola de neve, porque ao mesmo tempo que a ansiedade piora todos esses distúrbios,
Se nós temos constipação, a gente não vai ter uma produção adequada de neurotransmissores, a gente vai ter, né, uma comunicação eixo cérebro-intestino prejudicada e com isso a ansiedade vai aumentar. Ansiedade, depressão, distúrbios de humor e em geral, né? Então, todas essas questões aí, eu fui uma das que disse para as meninas assim, bom, eu adoraria falar sobre isso agora, mas não vai dar tempo, vamos ter que fazer uma outra aula. Então, até já convidamos vocês, a nossa ideia é que na próxima segunda-feira a gente fale sobre nutrição e distúrbios dessa parte do eixo cérebro-intestino, né? Da ansiedade, da qualidade do sono, de depressão, enfim, compulsão alimentar. Isso tudo eu tenho certeza que também interessa bastante a todos vocês. E aí, então, né, gente, eu bem modesta, digo Adoro. que preparem-se para uma aula que vai mudar a vida de vocês. E vai, gente, eu tenho certeza. Se vocês conseguirem aplicar, tanto quem é profissional da saúde, quanto quem está assistindo a aula para uso próprio, se vocês conseguirem aplicar 20% do que a gente passar aqui, vocês vão sentir uma melhora incrível. E não é proporcional. A melhora não vai ser só de 20%, vai ser de muito mais, né? Então, se preparem que esse resultado vem, tá? E aí a gente fala do programa Funcione, porque o que nós vamos falar aqui é 1 hora, né? No programa Funcione, a gente consegue conversar 12 horas com vocês sobre todos esses assuntos. Então, convidamos todos vocês, as inscrições estão abertas e a gente vai, a partir do dia 8 de maio, então tá com essa turma formada para melhorar a vida de vocês a partir da saúde digestiva. Tá. E o que eu acho mais legal, Gabriela e Carolina, que a gente, quando está nesse grupo, como ele é ao vivo, a gente consegue interagir, né? Não é que nem uma aula gravada, né? Tu assiste, mas quando tu tá interagindo, te vem uma dúvida e na hora tu conversa com a gente, sabe? Então é muito dinâmico isso. Então a informação é no outro nível, a gente consegue aprender mais. Com certeza, Cláudia. É verdade. Tanto que a gente poderia fazer de outra forma, né? Mas não queremos. O diferencial é essa interação. A gente cozinha junto, tem aula prática, vocês recebem kit de produtos em casa, é muito legal. Então, convidamos que participem porque faz bastante diferença. E aí a gente traz então para vocês o protocolo 6Rs, gente, que é o protocolo que a nutrição funcional propõe para o tratamento da disbiose intestinal e para os distúrbios digestivos, né? Então a gente tem 6 pontos, 6Rs, que vão ser os pontos de melhoria que nós precisamos trazer para a nossa vida, para os nossos hábitos, e dessa forma então a gente consegue ir colhendo, né, essa melhoria em cada um dos nossos órgãos digestivos, seja esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? A gente precisa alinhar toda essa digestão. Gabi, só um pouquinho. Ali no Instagram tá dizendo que tem eco. Será que é o meu aparelho? Eu baixei todo o meu volume. Eu Mas, também. gente, venham do Instagram para essa plataforma, porque vocês vão conseguir assistir a aula. Por exemplo, agora a gente está com um slide riquíssimo. Venham pro Simpla. É só clicar ali no link do Funcione Bem, tá? Vocês entram no Instagram da Funcione Bem, tem na bio o primeiro item é a inscrição para a aula de hoje. E daí vocês veem, eu não consigo mexer no eco, infelizmente. Não consegui tirar o microfone do celular, não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Vão lá para a aula que a gente está dando aqui. Na verdade, nós estamos no Instagram justamente para isso, para chamar vocês para essa plataforma que a gente consegue. E daí vocês vão ver o rostinho lindo da Carol, que vocês não estão vendo aí. Né, Carol? Ótimo, exatamente. Venham para lá. Tá. Gente, então, quem é que começa? Sou eu? Me diz, Cláudia. O que a gente vai... Só um pouquinho, é que tá dando problema ali porque o pessoal tá dizendo que não consegue entrar.
Tá, então continuem assistindo aí e a gente vai disponibilizar a aula gravada, tá? Está sendo gravada e daí a gente vai colocar lá no IGTV. Ah, desculpa, pessoal, não, eu acho que é porque a sala está lotada, por isso que não está dando para entrar, Mariana. Pode ser. E eu não sei como que a gente tira esse eco, porque nós estamos com as duas gravações rolando ao mesmo tempo. Deve ser por isso. Então, vamos lá. A gente precisa iniciar, gente, tirando algumas coisas da nossa alimentação que são extremamente prejudiciais para todo o nosso sistema digestivo, tá? Então, a gente começa olhando para a nossa dieta e pensa assim, o que eu tenho de alimento pobre na minha alimentação? Quem são os alimentos pobres? São aqueles que geram dano e não trazem nada de benefício, né? Que é, infelizmente, o padrão de alimentação ocidental. Então, o uso de excesso de açúcar, de farinhas refinadas, de sal em excesso. O sal já está comprovado que aumenta a inflamação e que muda a composição da microbiota intestinal para pior, né? E as gorduras ruins, que são as gorduras hidrogenadas, as gorduras dos produtos industrializados, né? Essas gorduras que nós nos referimos. É muito importante quando a gente fala, né, de gordura ruim e gordura boa, porque geralmente o que eu vejo, e as gurias devem confirmar isso, é que quando a gente faz essa observação de diminuir gorduras ruins, as pessoas param de comer gordura e não introduzem as gorduras boas. E gordura é muito importante para a nossa saúde. Então, o que eu faço? Eu substituo por abacate, azeite de oliva, óleos vegetais de boa qualidade, então óleo de linhaça, óleo de coco, óleo de abacate, as oleaginosas, né? Nozes, castanhas, amêndoas, o próprio coco. Essas são as gorduras boas, né? O TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média, que tem uma absorção boa e desempenham uma função importante no nosso corpo. Não é para parar de comer gordura, tá? Essa é uma dica número 1. Às vezes as nutris me chamam para conversar e me dizem assim, Gabriela, tô fazendo tudo direitinho, a dieta do paciente, tá comendo fibra, tá tomando água e isso o intestino não funciona. Daí eu digo, dá uma olhada para as gorduras, porque geralmente o paciente que tá em dieta come pouca gordura. E aí introduz gordura e o intestino começa a funcionar. Então, vamos dar uma melhorada aí nessa questão. Trazer alimentos ricos para a nossa alimentação e dar uma diminuída nesses alimentos pobres. Os alimentos extremamente reativos, que são aqueles que têm um potencial alergênico maior, que são mais inflamatórios, como a soja, o glúten, os lácteos. A lactose? Não é a lactose, é os lácteos. Alimentos que são feitos à base de leite, o leite, queijo, iogurte, tudo que é derivado do leite entra aí. O problema aqui é a proteína do leite e não a lactose, tá? Então não adianta consumir alimentos sem lactose, porque aqui a gente vai ter o mesmo prejuízo. Amendoim é bastante alergênico, então como tá muito na moda, as pessoas acabam colocando demais na alimentação, né? Não é o objetivo parar de consumir, mas dar uma observada, fazer rodízio. Até a própria castanha do Pará, que é super saudável, se eu consumir em excesso, pode acabar sendo um alimento que me traz prejuízo. O açúcar, até alimentos cítricos, gente. Aquela pessoa que usa limão todo santo dia, né? E não faz rodízio com outros alimentos, pode desenvolver algum tipo de reação. E os frutos do mar, que a gente já sabe, né, bastante que são bem reativos. Os industrializados, então, pelo teor de aditivos, corantes, aromatizantes, conservantes, todos esses antes, né? Quanto mais dura o alimento, menos dura a nossa vida, né? Então, a gente precisa diminuir tudo que vem dentro de pacote. Quanto mais comida de verdade, melhor. Isso é muito batido. Sim, mas isso é um mantra, né? A gente tem que repetir 1000 vezes por dia para lembrar que não posso comer industrializado e tenho que comer comida de verdade.
Eles vão aumentar alergias, inflamação, doenças autoimunes, prejudicam muito a composição da nossa microbiota, deixam a nossa microbiota menos diversificada, e um grande benefício do nosso organismo é que a nossa microbiota tenha muitos tipos de micro-organismos habitando. Os agrotóxicos, então, quanto mais orgânicos, melhor, né? Os próprios transgênicos, a gente não sabe exatamente o que eles vão causar no nosso organismo, mas por serem transgênicos, aumenta a necessidade de utilizar pesticidas, fungicidas, e a gente tem no Brasil mais de 400 agrotóxicos liberados para serem utilizados no na nossa alimentação, né? Eles vão agir como disruptores endócrinos. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade no emagrecimento, resistência à insulina, dá uma olhada para isso, né? Qual é a qualidade do alimento que tu come? Ah, mas eu como só integral. E aí, é integral orgânico ou integral cheio de agrotóxicos? Dá uma olhada para isso. Aumentam a permeabilidade intestinal, né? Que é aquela que eu sempre faço da mãozinha aqui. Então, as células do intestino, elas têm que estar todas coladinhas para que a gente tenha uma seletividade do que vai ser absorvido. Quanto mais aberta tiver, né, essa porta de entrada de micro-organismos, de agentes pró-inflamatórios, pior vai ser o funcionamento do meu organismo. Então, quanto mais agrotóxico, mais permeabilidade intestinal. Altera a composição de microbiota, que eu já falei, aumenta o estresse oxidativo. O que é isso, gente? Aumenta a velocidade que a minha célula envelhece, então todos os sinais de envelhecimento precoce vão aparecer, não só as questões estéticas, mas o próprio organismo começa a funcionar pior e aumenta o risco de câncer, né? O estresse oxidativo faz liberação de radicais livres, muda a composição daquela célula e aumenta o risco de câncer. E os adoçantes, que muitas pessoas usam, né? Eu brinco que não são gotinhas, são jatos apertadas, né, de adoçante, fazem também com que a gente tenha um problema bem grave, que é não sei o que acontece quando a gente consome adoçante, porque nós somos as cobaias do uso de adoçante. A primeira geração que usa adoçante desde que nasceu é a nossa. Então, a longo prazo, a gente não sabe dos reflexos disso. Os estudos já mostram que, mesmo não tendo calorias, eles atuam no aumento de peso e também atuam confundindo todo o nosso metabolismo, né? Lá na parte endócrina. Então, a gente pode substituir os adoçantes por alternativas mais saudáveis, mais naturais, né? Como estévia, talmotina, o eritritol. Temos o açúcar de coco, que é um açúcar, mas ele tem um índice glicêmico bem mais baixo, agave, e em pequena quantidade, por que não usar o açúcar? Não tem problema. Tudo com moderação e com equilíbrio, tá ok. Eu posso comer açúcar, posso comer mel, dando preferência para o açúcar mascavo, para o melado, né? A gente pode consumir. Eu só não posso exagerar nessa quantidade. Não pode abusar, né, Gabi? Sem abuso. Eu adoro a tua frase, Cláudia, que tu diz, né? O corpo aguenta uns desaforos, só não pode ser todo dia, né? E é isso. É isso aí, isso é que nem morar com a sogra. Esse passo de remover, na minha opinião, é o mais importante, né? Porque é um que parece que todo mundo pula. E é onde realmente é o básico que assim, é fundamental. Então, as pessoas buscam, né, por mudanças, buscam por resultado, mas o primeiro passo é realmente assim, ó, bem como falou, é o mantra, é o que o pessoal precisa, né? Começar a refletir como e avaliar realmente como está a dieta. Ter essa questão de responsabilidade do que está comendo ao longo do dia, autoconhecimento. Realmente eu acho que é o passo mais importante, se fosse assim, classificar, é o que tem um impacto muito importante no resultado. Ai, Carol, eu fico muito feliz que tu fale isso, porque o que acontece? Hoje a gente vai dar várias dicas, né, de suplementos, de coisas que fazem muita diferença na saúde digestiva. Mas é muito legal que isso venha de ti, porque
tu mesmo trabalhando com essas soluções, sabe que não vai funcionar. Ah, então elas deram as dicas, eu vou fazer uma lista gigante, vou começar a usar os suplementos e não mexo na minha alimentação. E aí, vai funcionar? Olha, vai ter algum resultado, mas não vai ter o resultado potente que poderia ter, né? E é isso que a gente mais vê no dia a dia, né, ali na farmácia. Então, a farmácia de manipulação, ela veio sim com uma tecnologia inovadora de ter, olha, inúmeras opções extraordinárias, né, que vão ter um impacto muito positivo na nossa saúde, se a gente tiver também a mudança, né, dietética, né? Então, nada adianta a gente tomar o suplemento mais maravilhoso se a gente não faz o básico, né? Que é ter fazer essa reeducação. E tratar o intestino, né? E daí, então, o que eu vou comer se eu não vou comer tudo aquilo? Aí a gente vai para o segundo 6. Não é? O segundo dos 6 R's, né? Que é o reparar. Né? Reparar a mucosa para diminuir a permeabilidade intestinal. Né? O que é isso? É oferecer tanto nutriente que a célula tem a ferramenta para ela mesma se curar, para ela mesma se organizar, né? Os estudos estão mostrando que as melhores dietas são as baseadas em plantas, né? Ou o padrão mediterrâneo também, né? Suplementos também, a gente pode usar o colágeno, a glutamina, né? Porque eles modulam a inflamação, eles diminuem a permeabilidade intestinal, aquilo que a Gabi falou, né? De ter as células todas bem grudadinhas, ele diminui esse afastamento, né? E aí começa a entrar o que não deve. Aí o intestino fica uma peneira toda furadona lá. Eu digo, é um mosquiteiro todo furado, os mosquitos estão mais dentro do mosquiteiro que fora. E repara a mucosa, que é o que a gente quer, né? O colágeno pode ser uma fonte que a gente manda manipular, ou que compra pronto, mas também a gente tem via alimentar para isso, né? Pode, por exemplo, fazer um caldo de ossos, pode botar pé de galinha na canja, aquilo ali é riquíssimo em colágeno, tem um monte de receita na internet, a gente também ensina a fazer, né? Como é que tu vai extrair o colágeno, né? E também tem suplementos, né, Carol? Exatamente, quando a gente, né, se depara com essa fase, que também é uma fase muito importante, né? A gente fez toda essa avaliação na nossa dieta e a gente entra na fase de reparar, a gente pode introduzir a glutamina. A posologia, né, ela varia de acordo com todo o diagnóstico desse indivíduo, mas geralmente a gente trabalha muito bem com doses de 5 a 10 gramas ao dia. O colágeno a gente tem ele em várias apresentações, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar do Verisol, do colágeno hidrolisado, peptídeo de colágeno, da Body Balance, do IC2, né? Quando a gente fala realmente de diminuir essa permeabilidade intestinal, a gente traz muito colágeno hidrolisado, tá? Então, quanto mais glicina na composição, melhor a resposta, né? Realmente nessa questão de reparo da nossa mucosa. Tem já alguns suplementos prontos também, que a Centro Nutrition desenvolveu para o reparo do epitélio intestinal. Então, a gente trabalha muito com o Guardian também para esse reparo. Modulando a inflamação, a gente pode também pensar até no ômega 3, né, meninas? Sim, com certeza. O ômega 3 para inflamação é relação íntima. Exatamente. E tantos nutrientes, né, que vão ajudar. Vitamina A, nossa. Com certeza. E aí, gente, o que a gente faz, então, depois de... Na verdade, não é depois, né? Porque o protocolo, ele vai acontecer durante 30 dias, todo ao mesmo tempo, né? E por isso que é importante que quem não é nutricionista, procure um nutricionista que saiba conduzir esse protocolo para conseguir te dar opções, né? Porque a gente fica meio desesperado. Ah, eu não vou comer nada? Como é que é isso? Vou tirar meu leite, que eu tomo 5 vezes por dia, e vou colocar o quê no lugar? Então, o papel do nutricionista é justamente fazer esses ajustes de acordo com a tua rotina, de acordo com a tua realidade, e aí organiza. E aí coloca a glutamina e te diz qual é o melhor horário, né? Na nossa indicação, a gente, para esta finalidade, prefere colocar a glutamina longe das refeições, então, ou pela manhã bem cedo, ou antes de dormir, para que a gente consiga que ela chegue lá no intestino e cumpra o seu papel, né? Não entre como mais um aminoácido da dieta.
E aí a gente fala um pouco, né, de um órgão que é super importante, que é o estômago, que é onde vai acontecer a digestão e onde a gente precisa dar um suporte para que essa digestão aconteça de uma maneira interessante, né? Lá no início a Carol falou dessa bandeira que a gente tem levantado contra os prazóis, né? Que antes era um pouco velada, agora está escancarada, né? A gente não quer mais saber de usar esses produtos, porque sabemos que tem efeitos muito prejudiciais para o organismo. Então, eu preciso entender por que eu estou usando esse prazol, eu tenho que entender que eu tenho como proteger o meu estômago de outras formas, que eu tenho como melhorar minha digestão de outras formas, que por mais que eu use muitos medicamentos para outras doenças crônicas, não é necessário usar o prazol se eu tiver a indicação de outras fórmulas que podem proteger, né, a mucosa gástrica. Então, essa é uma das partes também muito importante, que é otimizar uma digestão para a gente não entregar partículas alimentares muito grandes para o intestino, que isso também já é um fator irritante para o nosso intestino. Então, essa digestão ela tem que ser bem caprichadinha. E apesar de não termos colocado no material, a mastigação é o primeiro passo dessa digestão boa, né? Temos que mastigar muito, muito, muito. Isso também é outro mantra, né? Que a gente fala em todas as aulas. Tem que mastigar. Se não mastigar, acaba com tudo que está sendo planejado, né? E aí, o que a gente faz, Carol, para melhorar essa digestão? Aí, quando tu começa, né, realmente entrar no mundo da digestão, tem diversas opções. Gosto muito de trabalhar, né, indicar para todos os parceiros ali da Boa Forma o pool de enzimas digestivas. Geralmente ele tem, olha, o melhor custo-benefício quando a gente fala realmente de uma melhora rápida e eficaz. O de enzima digestiva, bem assim, bem como está escrito aqui na tela para vocês que estão assistindo, né, hoje, protease, lipase, amilase, betaína, né, sais biliares também é uma novidade que entrou na Boa Forma, o pessoal tá trabalhando bastante. Para quem é nutricionista, provavelmente já ouviu falar muito do Stomazinc, também é uma nova estratégia, ele foi desenvolvido pela Infinity Pharma como um grande suplemento para fazer já esse desmame, tá, do omeprazol. Então foi uma inovação de uma grande indústria, né, farmacêutica, que ele tem um grande reconhecimento científico, que também está incentivando esse desmame, criou, né, um nutracêutico realmente para trabalhar nesse desmame. Ele é um pouco diferente da prescrição do omeprazol, né, que é mais próximo da refeição. O Stomazinc é à noite, numa dose padrão, né? Tem uma diversidade de chás ali na Boa Forma, a gente tem a linha da Anatu, então realmente incentivar a gente se aproximar das ervas, se aproximar dos chás. Dá para trabalhar com tintura. Ali na Boa Forma, a gente tem essa opção também de tinturas, que a gente consegue explorar muito bem. Provavelmente, quando a gente fala, né, de questão de gastrite, provavelmente vocês já ouviram muito falar da espinheira santa. Espinheira santa já é antiga e o pessoal usa, realmente tem um retorno muito positivo. Então, nada adianta a gente depender de um remédio que vai remediar esse problema e não é realmente um tratamento, né? Ele, na verdade, é um remédio que ele vai acabar, né, gerando outro problema e outro problema, e é aquela cascata. Sim. Isso que a Carol colocou é muito importante, né? A gente está remediando e sem entender qual é a causa deste problema, né? Então, em primeiríssimo lugar, é aquilo que a Cláudia falou lá no início da aula. Esse refluxo, essa azia, essa má digestão, eles estão acontecendo por excesso de ácido ou pela falta de ácido? E aí eu sempre brinco que eu inventei um dado, porque eu nunca li isso, mas na nossa prática clínica é o que a gente vê. 95% das pessoas têm falta de ácido clorídrico, que a gente chama de hipocloridria. Então não adianta eu tomar um antiácido, né, que é um inibidor da bomba de prótons, que são os prazóis, porque eu vou estar diminuindo mais ainda a produção de ácido. E aí a minha digestão vai ficar cada vez pior. Ah, mas se eu tomo, melhora o sintoma? Claro que melhora o sintoma, porque teu esôfago está machucado, porque a gente sabe que o refluxo vai acontecer quando a digestão está ruim,
né? Quando come demais, quando não tem as enzimas digestivas, quando não tem o ácido suficiente. E daí o que vai acontecer é como se a gente estivesse lá colocando, né, uma água e apagando o fogo, né? Mas eu não resolvi o problema, porque a digestão vai continuar ruim, né? Então, é sentir a dor, tomar o omeprazol, passa a dor, e aí a gente acaba nunca melhorando essa digestão. E com essa digestão ruim, aumenta a proliferação de micro-organismos patogênicos, né? A gente tem maior chance de proliferar esses patógenos e aumentar a nossa disbiose intestinal. Ou seja, não vale a pena, né? Enzimas muito importante, né? A gente não produz enzimas quando tá com o organismo desregulado. Eu posso usar através de alimentos, né? Como tá aqui na aula, por exemplo, o figo, o kiwi, o mamão e o abacaxi, eles têm uma boa quantidade de enzimas digestivas. Quem não consegue consumir na quantidade que deveria, usa as enzimas digestivas em cápsula, facilita a vida, né? O que a gente não pode é deixar de ter uma boa digestão. Exatamente. Essa suplementação, ela entra muito no cenário como facilitadora, né? Isso aí. Então, realmente, quando a gente não consegue, às vezes, entrar com uma alimentação para determinada finalidade, aí que a gente entra com a suplementação. Esse é o pulo do gato, né? Exatamente. Que a gente tem a alternativa para aqueles que não estão conseguindo fazer da maneira que deveria, né? Mais alguma coisa, Cláudia? Os fitoquímicos já falasse? Pode. Os fitoquímicos, gente, são substâncias que são presentes nos vegetais, nos alimentos, né? E que são bem distribuídos na natureza, a gente consegue encontrar com facilidade. Geralmente o que tem cor vermelha, roxa e azul, né? Que são aquelas frutinhas do bosque, né? Elas têm bastante fitoquímicos, né? Elas têm cianidinas, proantocianidinas, tem o resveratrol, né? Então está na uva, no açaí, no mirtilo, no morango, na framboesa, no cranberry, na uva preta, né? O chá verde tem as catequinas também, é um fitoquímico maravilhoso. Casca de cebola, casca de maçã, né? Tem quercetina, que é super legal para reparar a mucosa. Eles aumentam o muco antibacteriano, e isso faz uma seleção lá da microbiota, então diminui a inflamação, controla as cepas benéficas, né? Aumenta a quermância, a rosebúria, a prausnitzi, que são as cepas legais que a gente quer ter lá no intestino. Tem até receita de chá, né? Chá digestivo. Sim, vou passar aqui, ó. Olha só que linda essa receita que a Cláudia passou para vocês. Pode fazer 1 litro, né? Olha que maravilha. Daí já deixa prontinho. Pega a cebola, duas cebolas, pega só a casca, a laranja, a casca do abacaxi, corta um pedacinho de gengibre, uma canela, ferve tudo e toma 1 xícara antes ou depois das principais refeições, né? Olha só que legal. Vou substituir um chá de graça, né? Que é só com cascas praticamente. Vai melhorar minha digestão ao invés de gastar meu dinheiro comprando o Prazol, que só vai atrapalhar a vida, né? Então, se for para investir em alguma coisa que seja em alimentos de qualidade, em suplementos bons para melhorar a tua vida e não em medicamento que a gente sabe que tem inúmeros efeitos colaterais, né? Pessoal, sempre lembrando que para usar casca para fazer as infusões, tem que ser orgânico. Nem pensar em fazer chá de casca de coisa que tem veneno, porque a concentração de veneno é maior nas cascas, né? Então, se não for orgânico, não faz esse chá. Não usa, né, essa estratégia, porque é tiro no pé. Uma coisa que poderia colocar nesse chá também é um limão espremido, né? Já vai ajudar bastante também na produção ácida e a gente melhora mais ainda a digestão. Trouxe para vocês, gente, uns depoimentos aqui do programa Funcione para deixar, né, aquele gostinho. Então, as nossas alunas dizendo, ó, que nunca tinham
experimentado um intestino regulado e que a partir do programa Funcione começaram a evacuar diariamente com fezes bonitinhas, né? E isso é muito importante que a gente olhe de todos os dias para o aspecto das nossas fezes. Elas devem ser inteiras, moldadas, eliminadas sem esforço, sem dor. Não é normal, gente, ter diarreia todos os dias. Não é normal ter evacuações a cada 2, 3 dias. Isto não é normal, tá? O normal é que o intestino funcione todos os dias. Ah, pode funcionar mais do que uma vez por dia? Pode, dependendo da situação, né? Se for mais de uma vez por dia com fezes moldadas, ok. Se for mais de uma vez por dia com cólica, com urgência evacuatória, aí a gente precisa entender o que está fazendo essa aceleração do teu sistema digestivo, né? Do teu trânsito intestinal. Então, é importante isso. E nem é o nosso objetivo principal, mas automaticamente, com uma melhora do sistema digestivo e da qualidade da alimentação, o metabolismo vem a toda, né? Porque ele fica muito feliz, a gente fica presenteando as nossas células, ele devolve trabalhando bem. E aí, gente, eles perdem peso. Então, olha só, essa aqui, em uma semana, perdeu 4 quilos e 4 centímetros de circunferência. Foi muito rápido. Isso é peso real? Provavelmente não. Desinchou muito, né? Tava retendo. Mas também tem perda de peso aqui, né? 2 quilos e 2 centímetros de cintura. Aqui, né, a questão de estar tratando a constipação crônica, que a gente tem alunas, tem pacientes que dizem que desde bebê os seus pais falavam que a criança era constipada, que precisava fazer supositório. E quando organizou essa alimentação, consegue resolver isso, gente. Por isso que nós amamos tanto esse assunto, né? E daí melhora o humor, melhora a pele, melhora a disposição, melhora uma doença autoimune que estava progredindo e estaciona. Então, assim, não tem como não amar tudo isso, né? A gente consegue resolver problemas que a pessoa não tinha jeito de resolver a vida inteira sem resolver. E para as nutris... Esses feedbacks são muito legais, que a melhora da saúde gastrointestinal, ela é tanto estética. Então, assim, para quem busca essa finalidade estética, às vezes está estagnado, chegou num platô, não consegue mais evoluir. Às vezes o problema é intestinal, é ali que a gente absorve todos os nutrientes. Então, isso é muito bacana. Exatamente. Às vezes falta esse olhar, né? Qual será o intestino, qual será que é o órgão que está precisando de uma atenção para que o meu corpo comece a responder melhor de novo, né? Depois desse platô. O que será que eu estou fazendo que parece certo, mas que não tá certo? Porque se tá com um balanço energético negativo, deveria estar perdendo peso. O que está acontecendo, né? Porque o meu corpo está economizando. Então, é muito legal. A gente tem esses feedbacks e queremos compartilhar com vocês justamente porque a gente quer atingir mais pessoas, né? Então, essa aqui foi uma Nutri, né, que participou do programa e a gente convida as Nutris também a participarem, porque daí elas fazem o programa com outra visão, né, de como aplicar isso para elas, mas também para o seu paciente, né? Então, foi bem legal, assim, todos esses retornos que nós tivemos. E aí, tratar intestino, sim, passa por usar pré e probióticos, né? Mas não é a única solução. Então, quando te vendem essa ideia, tem que ter um pouco de cuidado, né? Vai resolver tudo? Não vai resolver tudo, né? E se a gente usar de uma maneira errada, é capaz até de piorar algum sintoma. Então, sim, a gente usa para praticamente todos os nossos pacientes que têm problemas digestivos os probióticos, mas tem que saber o momento certo de introduzir, tem que saber quais são as cepas adequadas para aquele indivíduo, né? Então, a gente precisa ter toda essa atenção. Quer falar, Cláudia? Se não tratar o intestino, não tem suplemento que resolva. E alguns podem até piorar, como a Gabi disse, dá a cepa errada no momento errado, nossa, é um estrago.
Exatamente. A Lema, ela é muito interessante, né? Quando a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre esse mundo, né, dos probióticos, para quem não conhece, são os micro-organismos benéficos à vida, e prebióticos são os alimentinhos, né, dos probióticos. Tem uma infinidade de opções, até aqui tem super bem explicado, né, algumas que a gente encontra no mercado, que a gente vê nos alimentos, né? Então, por que tem tantas opções? Porque cada uma vai ter uma finalidade, cada uma ela deve ser inserida numa situação diferente. Então, como vocês viram no início, né, tem diversos distúrbios, diversos sintomas, né? E a partir disso, dessa análise, né, a gente vai conseguir aplicar cada tipo de cepa e conseguir ter essa resposta efetiva. Muitas vezes a gente vê alguns blends prontos, né? O paciente vai lá, ele compra aquele blend, putz, não funcionou. Não, porque é apenas uma fase, né, do tratamento, é uma parcela do tratamento, ele não é o tratamento em si completo. Então, ele tem um efeito positivo, sim, é uma excelente estratégia terapêutica, mas quando bem utilizado e bem orientado, e também na posologia correta. Exatamente, muito bem colocado, Carol. E a questão das fibras, eu acho, nossa, muito importante o que tu falou. Porque o que acontece às vezes, a pessoa diz, sim, eu consumo fibra, e daí ela consome aveia, ponto, né? A gente tem fibras ótimas na aveia, temos, mas nós precisamos de uma diversidade maior, porque cada tipo de fibra tem características diferentes. Opa! Tem alguém de microfone aberto. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, vamos fechar, por favor. Deixa eu tentar achar aqui quem é que tá com... Achei. Pronto. Tá. Então, elas têm características diferentes, né? Tanto para a questão de preparações, algumas são mais viscosas, outras menos. E lá no nosso intestino elas vão fazer também esse trabalho, né? Algumas fibras têm como objetivo dar consistência para as fezes, outras têm o objetivo de aumentar o volume fecal, outras tem o objetivo de alimentar as bifidobactérias, outros os lactobacilos. Então, a gente tem vários tipos de fibra e quanto mais diversificado, melhor, mais benefícios a gente vai ter no nosso organismo, né? Então, onde nós encontramos essas fibras? Hein, Cláudia? Onde encontramos as fibras? Gente, de tudo que a gente vê por aí, aquilo que eu falei no início da nossa aula, que a gente está sempre estudando, o recado em todos os lugares é o mesmo. É dieta variada e colorida, dieta variada e colorida, variedade e cor, né? Horta e pomar. Esse é sempre o mesmo, como a Gabi diz, é um mantra. Né? Então, tá na natureza. A gente que esquece de comer, porque a gente tem uma dieta monótona, porque acabou acostumando com teleentrega, porque não quer entrar na cozinha, né? Não, é fácil a gente encontrar. É fruta e vegetal, é horta e pomar, né? Crus e cozidos, né? Tá ali, ó, é semente, é grão, né? Castanhas, as nuts todas, né? É tudo que é lugar. Não é difícil. Isso as fibras, né? Os probióticos a gente já encontra nos alimentos fermentados, né? Iogurte, kefir, kombucha, chucrute, né? O shoyu sem glutamato, o miso, o kimchi. Então, tem várias formas de vocês encontrarem alimentos fermentados no mercado. E, claro, a gente lá no curso ensina a fazer, né? Alguns alimentos que é legal fazer em casa, isso, né? A gente tem mais, assim, mais facilidade de acessar depois. Sim. A gente, no curso, envia para vocês os probióticos que a Boa Fórmula bonifica, né, no kit que vocês recebem em casa. E aí, vocês vão aprender a fazer um iogurte a partir de leite vegetal, que vocês aprendem a fazer em casa. E esse iogurte é um sucesso absoluto, tanto que quem fez a primeira turma continua fazendo. E é muito legal, assim, porque no início parece que não é tão prático, daqui a pouco a gente consegue colocar isso na nossa rotina e vai muito tranquilo, né? Certo que a partir do momento que eu percebo os benefícios também, eu começo a enxergar aquele trabalho de outra forma, que a gente consegue
disponibilizar um tempo para cuidar da nossa saúde. E é aquela frase, né? Se eu não gasto meu tempo e meu dinheiro agora com a minha saúde, eu vou gastar ali na frente com a minha doença. O que vale mais a pena, né? Então, investe agora. Investe em ti. Isso vai te trazer um retorno. Para todo mundo ter uma ideia, né? Até a indústria farmacêutica, ela está começando com sugestões de suplementações que são, né, na verdade, desenvolvidas para a gente introduzir na nossa alimentação e enriquecer a nossa alimentação, né? Aqui a gente coloca muito, né, questão de prebiótico do psyllium. Gente, a gente encontra isso dentro da indústria farmacêutica, o psyllium para a gente realmente colocar nos nossos alimentos, colocar no iogurte, colocar na salada, né? A própria inulina. A inulina a gente começa a encontrá-la também, né, da linha da Nature, que é o Fiber 3, que ele é um blend de fibra prebiótica, que o objetivo da indústria foi desenvolver um suplemento para a gente colocar na suplementação. Então, buscando aproximar ainda mais, né, da alimentação, né, de realmente a gente ter essa consciência, né, que nada adianta a gente tomar uma cápsula se a gente não tem, né, essa alimentação variada e colorida. Sim, e essas fibras, essa Fiber 3, eu e a Cláudia adoramos e prescrevemos bastante, porque às vezes até a gente atingir a modificação na alimentação que atinja o ideal, é difícil de atingir o recomendado, que é de 25 gramas de fibra por dia. Tem pacientes que consomem 3, 5, 10 gramas por dia, né? E aí, como é que a gente faz? Se a pessoa nem conhece os alimentos, até a gente conseguir apresentar e fazer com que ele introduza, né, essa alimentação mais benéfica, é uma alternativa interessante. Mas acho que isso para qualquer suplementação, né, Gabi? Porque muitas vezes, quando a pessoa já entra, assim, por exemplo, numa anemia, a dieta não busca mais. Tu vai precisar de suplementação. E assim é para várias coisas, né? Quando tu tá muito desnutrido, não é que tu não consiga chegar lá, mas é que tu vai demorar muito tempo, né? Sim. E a gente não tem tempo. Quando a gente está desnutrido, a gente precisa fazer logo essa recuperação, né, do organismo. Porque, como eu digo, é ferramenta para a tua célula trabalhar direito. Se ela não tem ferramenta, não vai funcionar como deveria. Sim. Pessoal do Instagram, eu peço 1000 desculpas, eu não sei como resolver isso, porque a gente está dando a aula pelo Zoom, através da plataforma do Simpla. E eu sei que tá dando microfonia e eco, enfim, mas a aula vai ficar gravada. Se vocês conseguirem se inscrever e entrar na aula, entrem. Se não, depois a gente disponibiliza essa aula pelo IGTV, tá? Gente, me digam que horas são, porque eu não tenho aqui nenhum relógio. 21h28, 9h30 já. Estamos quase terminando, então. E eu achei muito legal que a Carol hoje de tarde nos disse de uma alternativa que é a kombucha agora. Kombucha liofilizada, gente. Então, realmente, como as meninas falaram, né? A suplementação, ela entra nesse cenário para facilitar. No momento que a gente não consegue, né, entrar, né, trabalhar com um lado, a gente supra de outro. Então, por exemplo, a kombucha, gente, ela é extraordinária. Muitos benefícios a gente tem para a saúde. Tem muitos, né? Eu acho que tem essa habilidade de conseguir fazer a kombucha. E a indústria farmacêutica trouxe essa opção, né, de questão de praticidade, que é muito legal. Às vezes, para viajar, né? Final de semana, vai viajar, né? Ou para questão realmente não tem onde colocar, não tenho, né, tempo, talvez, né, para conseguir cuidar. A kombucha liofilizada é uma inovação. A gente tem a Vita Kombucha, que ela é da linha da Infinity Farm, tem ela dentro da manipulação também. Então, são várias estratégias, né, que a gente tem para realmente conseguir atingir o nosso objetivo, que é essa saúde gastrointestinal. Sim. E agora, gente, falando um pouquinho da Boa Fórmula, eu gosto e cada vez mais gosto de trabalhar com as meninas, porque a gente nutris, né? Nós nos formamos sem essa orientação de como fazer suplementação. E eu sempre falo para os meus alunos, 1000 vezes não suplementar do que suplementar sem segurança. E aí lá elas têm uma equipe de farmacêutica, de nutricionista, então elas conseguem orientar, né, e nos ajudar a fazer uma formulação mais assertiva. Se vocês têm dúvida, não façam com dúvida. Ou não deixem de fazer por ter dúvida, perguntem, né? Não é feio, a gente tem essa troca muito legal. Nós não aprendemos isso realmente, né?
Claro que quando a gente faz um pós em nutrição funcional, acaba abrindo muito mais essa visão, mas mesmo assim, às vezes a gente não tem a segurança porque não sabe como acontece lá dentro da farmácia. Então, eu indico que vocês tenham o seu farmacêutico, né, e a sua farmácia, as suas farmácias de confiança, que vocês consigam fazer o seu trabalho assim com mais tranquilidade, né? Exatamente, a gente tem como lema, né? Tem uma farmácia para chamar de sua, então faz muito sentido. Isso Sinta-se aí. muita vontade. Pessoal, vamos dando continuidade, né? Esse aqui é o nosso 5R, o R número 5, que é o reequilibrar. Reequilibrar o quê? O teu hábito de vida. Porque, como eu digo, a alimentação, ela é parte da cura, né? Tu precisa mexer em tudo. Então, atividade física, fundamental. Sono. Gente, nós temos que fazer uma aula só sobre sono, porque o sono, assim, ele tá quase no mesmo peso da dieta, de tão importante, de tantas coisas que estão descobrindo, né? Que o sono de má qualidade interfere na tua saúde. Né? Manejar estresse é assim, ó, tem que. Não é, eu acho que tem que manejar o estresse. Tem que manejar o estresse. Né? O estresse é um estrago no corpo. Então, a gente tem bastante ferramenta para isso, a meditação, um tai chi, arte, música, ter um hobby, ter uma coisa que te dá prazer, a água e a dieta também, claro, né? Para fazer todo esse hábito de vida saudável para te alcançar a tua saúde plena. Sem dúvida. Equilíbrio, né? Equilíbrio. E falar de sono, aposto que todo mundo aí já pensou na melatonina, algumas estratégias que a gente tem dentro da suplementação para a gente melhorar, né, o nosso ciclo circadiano. Mas a gente até conversou sobre isso hoje, né, gente? Nada adianta a gente tomar melatonina e não fazer a higiene do sono. Tá, então tá vindo muito forte essa estratégia. A higiene do sono é extraordinária. Também algumas medicinas mais alternativas, aromaterapia, cromoterapia. Tá vindo realmente para a gente desenvolver essa consciência, né? E buscar tudo que for mais saudável e natural possível. Então, óleo essencial de lavanda. A gente já tem dentro da suplementação a pinetonina, que é um óleo essencial de lavanda, que ele vem em soro fisiológico para fazer um spray nasal. Então, trabalhando muito com essa questão de aromaterapia também. Tem várias estratégias e com certeza a gente vai fazer um novo momento, falar de sono, falar de ansiedade e trazer bastante dicas para vocês. Sensacional, meninas. É isso aí, a gente precisa ter um sono de qualidade. E tem alguns alimentos também que a gente tem que evitar, né? Que acabam nos agitando, piorando a qualidade do sono. Então, pode ter certeza que isso a gente vai abordar na aula da segunda-feira que vem. E aí temos então nosso último R do protocolo 6Rs, que é reavaliar. Uma vez que eu fiz o protocolo 6Rs, eu tô curada para sempre, né? Uma vez uma paciente me perguntou isso. E por acaso essa paciente era dentista, e eu disse para ela assim, então se um dia eu tratar uma cárie, eu nunca mais vou ter cárie, né? É a mesma coisa. Se a gente tratar o nosso sistema digestivo e depois mudar a nossa exposição, né? Voltar àquela alimentação que não é saudável, voltar a ter hábitos que não são os hábitos mais indicados, eu vou voltar a ter desbiose, a ter uma digestão ruim, a ter um intestino que não funciona da mesma maneira. Então, a gente tem que estar sempre reavaliando, né? E da mesma forma, como cada organismo funciona de uma forma, a gente precisa ir analisando se a estratégia que a gente usou para aquele indivíduo vai funcionar, né? Porque nós temos 1 hora com o paciente, 1h30, e às vezes o paciente não volta porque não funcionou da mesma maneira que ele imaginava, alinhado com a expectativa dele. E daí eu sempre brinco, né? Eu digo, voltem, por favor, porque a gente não tem bola de cristal de como o organismo vai responder, né? Então, a gente vai adequando a alimentação, a suplementação, vai vendo quais exames que podem nos ajudar a identificar os alimentos que não fazem tão bem para aquele indivíduo, né? E com esses ajustes vamos tendo resultados bem legais.
sempre é importante reavaliar. Depois que fez tratamento medicamentoso, então assim, ó, quem deste grupo aqui teve Covid e fez tratamento com antibiótico, com vermífugo, com 500 mil coisas, né, corticoide, anti-inflamatório, tem que fazer o protocolo 6R. Assim, ó, fato, né? Após Covid tem que fazer. Mas outros tratamentos para infecção respiratória, urinária, sempre que faz tratamento com antibiótico, tem que tomar probiótico, gente. Isso tem em alguns países que o paciente já sai com a prescrição do antibiótico e do probiótico. Eu tenho visto muito mais frequente, principalmente das ginecos, né? É verdade, elas estão trazendo bem bacana, né? Sempre que fazem um tratamento de infecção urinária, trazer já o probiótico junto, então. Probiótico Exatamente. junto, graças a Deus. Óvulos, então, com probióticos, as ginecologistas estão trabalhando muito, então isso é muito bacana, né? Esse ponto que tu falou, né, de quem teve Covid, então, gente, é muito bacana a gente trabalhar realmente algo para modular a inflamação, né? Um core biome, uma cúrcuma, né? Trabalhar um blend probiótico, né? Fazer toda essa avaliação após qualquer, né, tratamento medicamentoso realmente, mas essa situação em específico é muito importante, porque é muita medicação, né, num pequeno, né, espaço de tempo. Esse produto que a Carol falou, o Core Biome, eu tenho tido resultados maravilhosos com ele, até estava compartilhando com a Cláudia hoje, porque ele é o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta produzido pelas bactérias boas do nosso organismo. Só que ele está isoladinho ali dentro da cápsula. E ele chega com um endereço, né, completinho. Até o número do apartamento. Então, ele vai direto lá no intestino e ele desinflama muito bem, né? Então, quem tem síndrome do intestino irritável, quem tem doença inflamatória intestinal, nossa, o resultado é muito legal mesmo, gente. Depois de viagens, né? Agora a gente não tá vivendo muito isso, mas eu sempre brincava que eu falava, principalmente para lugares perigosos, né? Onde a gente não sabe bem como é que é a questão de higiene. Às vezes a gente tem alguma intoxicação. Eu tenho uma paciente que caiu a ficha dela semana passada, que ela começou os sintomas de síndrome do intestino irritável depois de uma viagem para o México, onde ela e mais 8 amigos tiveram intoxicação e uma gastroenterite. Então, pensa o quanto isso prejudicou, né? Eu acho que foi em 2018, se eu não me engano. Ela tá tratando até hoje, né? Se ela tivesse prevenido, né? Sei que eu vou pro México, que não sei como é que é a alimentação lá, faço um tratamento, né? Volto, tive a gastroenterite, tratei, ela não estaria passando por isso. Verdade. E sem contar que muitas vezes em viagem, as mulheres principalmente não ficam à vontade de evacuar. E aí, se é uma viagem de 15 dias, elas ficam 15 dias sem evacuar. Imagina, isso aí é lixo dentro de casa, né, gente? Então não tem como o teu intestino ficar saudável se tu não tiver um hábito regular, né? Mas as mulheres têm disso, a gente tem que estar em casa. Então, esse é uma coisa que acontece também. Em viagem. Isso pode ser tratado também na questão da terapia, né? Que às vezes é algum bloqueio que a pessoa tem e que ajuda muito quando resolve a questão desse medo de usar um banheiro fora da sua casa. E o surgimento de novos sintomas, né? Sempre ia acompanhando, tinha melhorado, piorou, reavalia e de repente repete o protocolo 6R. A dieta, então, ela tem que ser horta e pomar, aquilo que já falamos, né? Tentar fazer uma proporção lá no seu prato, que a metade seja de vegetais crus e cozidos, 1/4 a proteína e 1/4 os carboidratos, preferencialmente integrais, né? Que tem mais fibra. E as plantas que a gente pode usar, nós temos aqui toda a forma de preparo, a gente não vai entrar em detalhes, mas a Cláudia fala um pouquinho a respeito, né, dos benefícios deles, eu acho que é importante. Sim, a gente tem bastante ervas e plantas que a gente pode usar na dieta
que vão te ajudar a modular o estresse, aumentar a mucina, né? Diminuir a percepção de dor, isso é muito bom para quem tem síndrome do intestino irritável, né? Antiúlcera, para diminuir a inflamação. Então, tem várias desses, nós colocamos aqui várias dessas ervinhas e alimentos que vão nos ajudar com isso, né? Aqui nós colocamos as formas de infusões, né, e chás, que é uma coisa que todo mundo pode fazer, todo mundo pode prescrever, né? Coloquei as receitas aqui e a forma de tomar, né? Bem ali embaixo vocês vão ver que a gente colocou também as ervas amargas, porque as ervas amargas, elas vão estimular a secreção gástrica, além de diminuir a vontade de comer doce. Então, quando a gente tem uma vontade louca de doce, né? Toma um chazinho bem amargo, um boldo, uma carqueja, né? O ácido também faz isso, né? Umas gotinhas de limão já muda totalmente a conformação das papilas gustativas e passa aquela vontade de comer doce, né? Uma ressalva ali para o chá verde, né? Que não pode ser usado nem em úlcera, nem em gastrite, por causa do teor de cafeína dele, né? Mas o resto, assim, são coisas que a gente tem em casa, coisas fáceis de encontrar. O suco de limão, o vinagre também. Para quem tem mais fungos, não é bom usar os cítricos, aí usa o vinagre, né? Um pouquinho de vinagre antes das refeições, um pouquinho de suco de limão antes das refeições. Isso vai estimular também a secreção gástrica e vai melhorar a digestão e todos aqueles sintomas que a gente falou no início da aula, eles diminuem. Uma sugestão muito legal que vocês colocaram ali, o óleo de coco, a gente já encontra ele na forma, né? O famoso TCM. A gente tem ali na Boa Fórmula o Upgrade Energy, que para quem não conhece, é 100% ácido caprílico, que ele é bem interessante porque ele tem toda essa função, né, antimicrobiana. A gente trabalha ele muito para a questão de prevenção de candidíase. Pode associar com o óleo também de alho e o óleo de orégano. Tá vindo muito Excelente. bem também para a questão de prevenção de candidíase. Nossa, esse é o combo antifúngico, né? Exatamente, que fica, olha, tem um resultado bem legal. Para quem não conhece, gente, aquela sigla ali, SIBO e SIFO, tá? É a síndrome do crescimento bacteriano e síndrome do crescimento fúngico lá no intestino. Uhum. E aí, então, gente, chegamos ao final da nossa aula, né? Convido vocês a conhecerem mais o nosso trabalho. Nós temos as redes sociais, eu e a Cláudia, tem a rede social da Boa Fórmula, da Carol, da Funcione. E aí, no final dessa aula, a gente tinha combinado que convidaríamos vocês com uma condição especial para participar do programa Funcione. Nós vamos sortear uma vaga. Se tu puder, Carol, aí já ir abrindo o site do sorteador e daí tu fotografa, né, pra gente. Nós temos a lista dos inscritos, isso, né? Então, eu vou sortear de 1 a 123? Como é que vocês querem? De 1 a 123. E aí, a gente tem, então, né, essas possibilidades para vocês, tá? Que é, o programa Funcione, ele é como se fosse 12 horas de consulta comigo e com a Cláudia, né? Então, hoje em dia, a nossa consulta custa R$300, 12 horas, R$3.600. Nós vamos ter um kit que vocês recebem em casa de produtos com uma qualidade excelente, que foram escolhidos por nós, mais os brindes que a Boa Fórmula traz com excelência, né? Que são probióticos, que são fibras excelentes, que nós vamos colocar aí dentro desse kit, que seria em torno de uns R$200. Mais um material exclusivo com uma pastinha, com receitas, com dica, com todo o conteúdo que a gente aborda durante o programa Funcione, que eu nem sei estimar o valor disso, porque são anos de trabalho, de reunir, de testar receita, né? E de testar a nossa própria prática. Mais um grupo de WhatsApp, onde a gente tem interação, assim, diária praticamente, né? Eu coloquei ali semanal, mas a gente conversa, troca receita, ouve como é que estão as nossas alunas, que também nem sei quanto custaria isso, né? Ter esse acompanhamento. Então, ele custaria R$3.800, só que o investimento é de 755. Então, eu tenho certeza, assim,
Se vocês forem mais a fundo nos depoimentos, conversarem com quem já fez, é muito legal, gente. É um programa, assim, que muda realmente a vida de vocês, né? E a gente tem, então, né, hoje o sorteio. Quem não ganhar o sorteio e quiser se inscrever, né, a Vanessa está à disposição agora. Vocês podem falar com ela. Coisa mais querida, trabalhou o dia inteiro e ainda se disponibilizou para ficar respondendo as mensagens de vocês agora. Quem se inscrever Beijo, agora... Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. Vai ganhar 50% de desconto no módulo 2, que então é um aprofundamento do programa Funcione, que começa em junho. Ganha esse material aqui que a gente trabalhou durante essa aula em PDF e ganha 2 horas de mentoria comigo e com a Cláudia, onde a gente vai fazer grupos menores voltados para profissionais da saúde, só profissionais da saúde, para a gente discutir casos clínicos, dificuldades que vocês têm na prática de vocês, e outro grupo com o público em geral, onde a gente vai falar sobre o caso de vocês. É uma consultoria mais específica, né? Então, eu tenho a dificuldade tal, eu tenho síndrome do intestino irritável e não está resolvendo de tal forma. A gente vai olhar para o teu caso, tá? Então, mais 2 horas. Isso vai ser bônus para quem se inscrever agora, hoje até a meia-noite, tá, gente? Então, coitada da Vanessa, amanhã tem que acordar às 6, mas ela tá aí disponível para atender vocês, tá? E o que a gente tem de recado, então, para vocês, né, gente, amem-se, né? Cuidem da saúde de vocês. A gente não pode só ficar exigindo de trabalhar, de fazer, de cuidar da nossa família. Se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, nós não conseguimos olhar bem para o outro e dar o nosso melhor, né? Então, se coloquem como prioridade. Isso é muito, muito importante. Falo isso para vocês olhando para o espelho, né? Falando para mim, que tenho filho pequeno e que muitas vezes, na maioria das vezes, não sou eu a prioridade. Então, eu falo e me escuto, né? Contem com a gente para todo esse processo. Estamos super à disposição. Isso aí, gente. Eu separei já aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Conseguem ver direitinho? Aham. Tá. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento de tela, que daí tu vai aparecer maior. Tá. Isso. Ó, vou fazer ao vivo para vocês. Daí a gente sorteia, tá? Do 1 ao 123. Tá, e eu tô abrindo a lista aqui. Pode sortear. Aí quem vai aqui, ganhar uma vaga para o programa Funcione é... Número 30. Vamos lá. Número 30. Número 30. Carmen Bonato. A Vanessa vai entrar em contato contigo, Carmen, e aí vai ser um prazer te ter com a gente nesse programa Funcione. Com certeza vai ser um prazer e acho que vocês vão aproveitar super bem. Com certeza. Parabéns, muitos vídeos bem-vinda, boa Carmen. fórmula. Bem-vinda, Carmen. Que legal. Então, recados finais. Gente, eu quero agradecer muito todo mundo que estava aqui hoje, todo mundo que ficou, né? A gente sabe que às vezes o horário, né, é o horário que dá, quase 10 horas da noite, então vocês têm que se sentir também diferenciados por estar até agora se atualizando, né? Buscando trazer o melhor tanto para a saúde de vocês quanto os pacientes. Sintam-se sempre de braços abertos, a Boa Forma sempre de braços abertos para vocês irem lá conhecer farmácia de manipulação aqui de Porto Alegre. Ficou o meu contato também aí no chat para quem quiser mais informações. Meninas, é sempre um privilégio estar com vocês. Muito obrigada por depositarem toda essa confiança na Boa Fórmula e em mim, né? Então, é um prazer enorme estar com a equipe Funcione. Se vocês quiserem abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, gente, pessoal do Instagram, muito obrigada pela participação. A gente vai disponibilizar a aula pelo IGTV. Beijos. Agora eu vou usar meu celular para fazer uma selfie. Super foto. Tchau. Pessoal, muito obrigada pela presença. Adorei ver todas aqui, que a gente já se conhecia. E segunda-feira que vem vai ter mais de um momento de atualização, então participem. Sim, sim.
Divulgaremos em breve. Quem quiser abrir a câmera, então, aí pra gente fazer uma selfie. 1, 2, 3 e... Digam fezes! Queremos bem bonitas e bem moldadas. Um beijo enorme para vocês, uma excelente noite, uma excelente semana. Foi um prazer enorme compartilhar com vocês e esperamos todos na próxima aula e no programa Funcione. Muito obrigada. Beijo para todas. Beijo.